Olá, meus irmãos, sou o Pai Guimarães, estamos novamente aqui com esse trabalho nosso do programa O X da Questão, visitando aí as casas de axé, o debate, bate-papo e trazendo as informações das questões políticas, organizacional, para encontrarmos uma solução aí para a intolerância, discriminação, marginalização social que o povo do axé sofre. Hoje aqui na casa do pai Danilo e da mãe Raquel, no templo que na verdade é um Instituto Cultural e Evolução Catatumba, né? Localizado aqui na Zona Oeste, em Pirituba, né? Aqui nós estamos com os papai e nós estamos aqui com um grupo da casa dele que aceitou o nosso convite de participar desse debate, desse bate-papo, para fazer perguntas voltadas à política, a curiosidade sobre o Guerreiros do Axé e o nosso movimento político. Boa noite, Pai Guimarães, seja bem-vindo à nossa casa, é um prazer ter aqui. A gente faz parte desse movimento, aqui é o nosso grupo. Eu queria dizer para o senhor que assim, estamos juntos nessa briga, nessa luta, nessa guerra, que nós somos, além de tudo, somos umbandistas e somos guerreiros do Axé. Então a gente quer defender a nossa bandeira, queremos defender o nosso branco, queremos defender a nossa religião, não só a Umbanda, mas também os nossos irmãos do Candomblé, até porque temos que conviver junto, em harmonia, o pessoal do Espiritismo. Muita gente tem vergonha de falar que é umbandista, que é candomblecista, e falar que é espírita, mas nós somos todos envolvidos com o meio espiritual. Né? Coloquei um artigo na semana passada na internet, falando assim, né? O Ibope te perguntou e você não respondeu. Né? Então o censo ele diz que nós no Brasil inteiro não passamos de 500 mil pessoas. E no meu artigo eu coloco lá que o Ibope comete um erro de avaliação e de conhecimento da sua própria sociedade. Não sabe que aqui no Brasil tem a intolerância, o racismo, o preconceito, e que quem é da Umbanda e do Candomblé, se for revelado na sua fé, seja em casa, no trabalho, ele corre o risco de perder o emprego, de ser colocado para fora de casa e tal. Então, quer dizer, nós somos muito mais do que 500 mil pelo Brasil. É muito mais do que 500 mil só na capital de São Paulo. Sim. Entendeu? Porque só na capital de São Paulo nós somos mais de 8 mil casas igual essas, que estão dentro de uma residência, estão ali em grupos familiares, trabalhando, desenvolvendo o seu trabalho. Sim. O que nós temos é que colocar a cara do nosso povo na rua. Exatamente isso. E é isso que a gente está aqui fazendo hoje, esse nosso trabalho, para expor nossas ideias, nossas dúvidas, o nosso questionamento. Como a Rose vai fazer agora o seu questionamento, porque assim, ela faz parte de um grupo de defesa dos animais. As pessoas hoje estão mais ligadas no meio animal. Então eu gostaria de saber se há possibilidades de diminuição nessa parte de ajuda com animais e se há interesse de ter essas pessoas de movimento da proteção animal fazendo parte desse projeto. Olha, Rose, eu falo para você e falo diretamente a toda a nossa comunidade, né, e a todas as pessoas que vão ter acesso a esse programa, que o movimento político Guerreiros do Axé, ele é um movimento de conscientização para fazer frente à injustiça social, né, para fazer frente à marginalização, principalmente que a nossa comunidade sofre. E ela sofre a marginalização justamente por essa idealização errada de acreditar que dentro das religiões de matriz africana se promove os maus tratos ao animal, o uso indevido, associando os trabalhos espirituais que são realizados principalmente no candomblé, o ato de imolação, que é o uso do animal para a ritualística, são feitos de forma a ser vista nas praças, nas encruzes, com aquelas entregas absurdas. A nossa comunidade, os religiosos não usam o animal. O animal ele é imolado no ato religioso, mas ele é usado de uma forma a não promover maus tratos, a ter um bom uso e a valorização da sua carne, dos seus elementos,
o elemento vida, né? A sua essência. Fora a interferência nesta particularidade, nesta questão, que nós não vamos admitir jamais que qualquer pessoa possa ter, e eu falo isso tão à vontade, porque eu sou um bandista, mas eu sou um ativista, a liberdade religiosa e a liberdade de expressão, a igualdade, ao mesmo direito que o religioso do candomblé tem de se ver respeitado, de se ver defendido nas suas questões, sem dúvida nenhuma, todos os animais, todas as comunidades, pessoas que se quiser ver, enxergar no nosso movimento um parceiro solidário, porque todo umbandista, por natureza, ele é naturalista, ambientalista, ou pelo menos deveria de ser todo umbandista. Mas todo umbandista também tem obrigação de ser uma pessoa que respeita as diferenças, que respeita a forma de pensar, de agir, porque a própria espiritualidade a qual ele acredita e se reverencia são a própria espiritualidade que nos ensina o uso desse arsenal, desse panteão todo que a natureza nos permite. Pensando no animal doméstico, na fauna, pensando na flora e pensando também nesses animais que nós usamos como alimento, e não é porque eu vou alimentá-lo, vou me servir dele como alimento, que nós vamos concordar que esses abatedouros, que esses criadouros usem de uma prática que é violenta, é agressiva, é dolorosa. Não. Eu, como cidadão, e o movimento como uma instituição que trabalha o bem da sociedade de uma forma coletiva, não terá problema nenhum de agregar no seu corpo, porque é um movimento aberto, é um movimento, ele não é partidário, ele é político, mas ele não é partidário, ele não trabalha parte, ele não trabalha interesses fechados, ele trabalha interesse comum e aberto. Então, nós temos carência assim de pessoas com consciência, com responsabilidade, com respeito às diferenças e que queiram trabalhar dentro do seu grupo. O seu grupo vem trabalhar dentro desse grupo. Por quê? Isso também é importante, muito mais importante do que a lei, entendeu? Ainda que ela seja necessária, é importante até para a causa em defesa do animal, porque vai perceber, quem vier agregar aqui, vai perceber que as religiões de matriz africana não são agressores, não são inimigos da causa. Muito pelo contrário, eles podem se tornar grandes parceiros, desde que não sejam vilipendiados no seu direito e na sua liberdade religiosa, né? E podemos nos tornar grandes parceiros sim, porque se torna uma causa comum, né? Qual casa de umbandista não tem um gato, não tem um cachorro, não tem um animalzinho, não tem um bichinho de estimação? E cada vez mais, como você mesmo disse, cada vez mais o homem está se aproximando, está atrasado. Ele deveria de ter o prazer de abraçar uma árvore, ele deveria ter o prazer de cuidar de uma planta, ele deveria de ter o prazer de ter a sua própria hortinha, ele deveria ter o prazer de ter os seus animais, porque quanto mais próximo da natureza ele estiver, mais próximo de Deus também estará. Não é a Bíblia e não é o salão de ritual religioso que aproxima ele a Deus. É ele se aproximar e respeitar os seus irmãos nas suas diferenças e nas suas igualdades, né? Não é se juntando aos iguais, é se juntando aos diferentes. Então, se juntar aos diferentes, nos fortalecemos para defender os interesses de todos. A gente está ouvindo falar por aí vários fatos, várias situações de invasão de terreiro. Isso é uma coisa que está preocupando, que eles estão invadindo o terreiro. E não é só uma invasão ao ponto, é invasão com agressão, né? Agressão não só do meu altar, e agressão de pessoas. O que a gente pode fazer em relação a isso? Porque assim, num cenário desse aqui, você está invadindo uma propriedade privada, né? Aqui é minha casa, certo? Então temos o nosso salão e aqui é minha casa. Mas no cenário de outros irmãos que tem o salão que está na rua, entra com um porrete, eles entram, já ouvi situações de entrar armado, ameaçar as pessoas, quebrar imagens, bater em todo mundo, ir embora, e pouco se faz.
Vai, Danilo, essa é uma questão que nos preocupa a todos, porque ela vem num crescente. Exato. O fundamentalismo religioso, a ideologia pregada principalmente pelos líderes religiosos dessa vertente conhecida como religiões eletrônicas, os neopentecostais, esses cristãos capitalistas, entendeu? E focando o direcionamento, para não deixar de dar nome, porque tem gente que não entende de quem a gente está falando, principalmente a Universal do Reino de Deus, na figura do Edir Macedo, que prega o afronto, o enfrentamento. Ele declara publicamente em rede nacional, diariamente, que todas as religiões são inimigas dele. Ele passa a ideia que todas as religiões são do mal. Ele fala que ele respeita o religioso, o sacerdote que está ali, porque ele também já foi um perdido, ele também já foi um desencontrado. Então ele quer dar oportunidade de nós, sacerdotes, de Umbanda, Candomblé, católico, espírita e todas as demais religiões, um dia enxergue ele como um homem de Deus. E essa pregação, ela é intolerante, ela cria uma ideia de que tem que perseguir, combater o mal. E é essa a ideia que as pessoas estão colhendo por aí. Então, a agressão maior que vem acontecendo, Pai Danilo, é o rachamento, é a divisão de família. Porque tem famílias que estão sendo orientadas por pastores para expulsar o filho, expulsar o pai, expulsar a mãe de casa, caso essa esteja se relacionando com outra religião. Essa invasão, ela vem acontecendo. Mas na verdade, o enfrentamento a isto só com organização. Você tem que se organizar, você tem que se legalizar, você tem que sair da clandestinidade, você tem que sair do anonimato, você tem que se agregar a uma instituição que dê, no mínimo, a sua legalização e a sua condição de sacerdote legalizado, para que você possa se apresentar publicamente como ministro religioso e uma pessoa que está na particularidade do seu lar, no reservado da sua casa, exercendo a sua função legal de ministro, de pessoa que está dando a orientação interna e externa, conforme determina e dá liberdade a Constituição brasileira no seu artigo 5º. E você tem que estar na conformidade da lei, para que você possa estar legalizado na sua condição. E você, para estar na conformidade da lei, você tem que estar ligado a uma instituição, porque a partir do momento que alguém bate na tua porta, não que ele tenha direito de entrar, é que você perde o direito de se defender perante o Estado organizado. Porque a polícia chega na porta. O que o senhor está fazendo? Eu estou fazendo um ritual. O senhor é o quê? Eu sou um sacerdote. Como você comprova? Você não tem uma credencial religiosa que te apresente publicamente uma credencial com fé pública. Não é aquela carteirinha que nem posto de saúde dá mais, entendeu? Carteirinha de clube de futebol. Até a carteirinha do clube de futebol hoje, ela é de uma forma padronizada, que não pode ser copiada, que não pode ser reproduzida. Quanto mais de uma instituição da nossa comunidade que tem a obrigação de seguir padrões. O padrão digital, tipo cartão de banco, tipo carteira da OAB, tipo carteira do CRM, o religioso, o sacerdote, ele tem que ter a sua credencial. E essa credencial dá a ele a autoridade de ser uma autoridade pública. Ele é um ministro religioso. Então ele pode buscar, junto ao poder público, a defesa do seu espaço e o direito da sua Constituição. A segunda ação concreta que ele tem que fazer é sair da sua casa e participar ativamente da mobilização, do debate político, porque nada mais do que é política. É política. Não adianta você achar que alguém vai defender você. Você tem que se defender. Ninguém fará por você aquilo que você tem que fazer. Então a comunidade afro-brasileira, as pessoas de Umbanda e Candomblé, pai, mãe, dirigentes espirituais, filhos de fé, eles têm que se conscientizar que eles fazem parte de uma comunidade e o poder público, o Estado organizado, não se relaciona com o cidadão. Ele cuida do cidadão através da comunidade organizada.
através da associação de bairro, através de sindicato, através de fundação, ele não vai aqui dar o remédio direto para o cidadão, ele vai dar o remédio para a comunidade organizada, ele não vai entregar o leite na porta, ele vai através da comunidade organizada. Então a comunidade organizada tem que ter seu representante político, e nas instâncias políticas nós temos que se organizar, não é só para eleger um vereador, um deputado, nós temos que ter representante no conselho de cada bairro, no Conselho de Segurança Pública, nas APAES, junto às escolas, junto à comunidade de bairro. Nós temos que participar dos debates políticos e nos organizar em movimento, como o Movimento Guerreiros do Axé, para que nós possamos ter uma voz representativa como instituição organizada, já que nós não temos Papa, não tem Papa Umbanda e não tem Papa Candomblé. São comunidades familiares que precisam se organizar e ter uma consciência política participativa e ensinar a sua família a ter a mesma consciência. Porque tem muito umbandista votando em evangélico que vai criar essa situação de pregação. Tem muito irmão de Umbanda e Candomblé apoiando o candidato que está elegendo vereadores evangélicos que são fascistas, que são fundamentalistas, que estão articulando para colocar como agente público pessoas que estarão lá com a farda de policial, com a farda de agente público, de funcionário público, mas para ter a função de inquisitor, de vir na sua casa, se constranger e te privar dos seus direitos. Então é por isso que urgentemente precisamos nos organizar e nos legalizar, nos mobilizar, agir de uma forma organizada e eleger um representante político em todas as instâncias que nós precisamos para ter os nossos direitos como cidadão e como religioso preservado perante a sociedade. Há 2 anos atrás eu trabalhei numa empresa, estava muito bem, estavam me dando projetos, estava trabalhando até desenvolvendo extremamente bem, ganhei parabéns, méritos, etc. Eu sei que foi num almoço que nós fizemos exatamente para comemorar uma certificação que a empresa tinha recebido, que eu trabalhei para implementar essa certificação. E numa dessa conversa, a pessoa ficou noivo e falou de anel que ele tinha comprado nos Estados Unidos, e eu comentei dos anéis que eu gostaria de fazer, como eu jogo búzios. Eu falei, eu quero fazer um anel que tenha búzios. E a pessoa falou assim, búzios? Eu falei assim, sim. Aí eu falei, eu sou umbandista, mas eu jogo búzios, eu gosto, que não é da nossa religião, mas eu aprendi isso numa religião do Candomblé, de nação de Angola. E hoje eu trago para dentro da Umbanda. Eu sei que depois de umas 2 semanas eu fui mandada embora. Nós temos uma delegacia de crime de intolerância que fica ali na Estação da Luz. Toda vez que você tiver uma oportunidade hoje, tem a facilidade do celular de gravar a ofensa, gravar a acusação, gravar o desmerecimento e até a justificativa porque está mandando embora. Se você conseguir gravar, isso aí vai ajudar você a mover a ação, né? Que você vai poder se defender, e isso é importante. Só que a nossa comunidade tem tido o costume de deixar para lá. O famoso deixa para lá. O vizinho está com pedra no telhado, deixa para lá. A polícia vem na porta, fala besteira, deixa para lá. A pessoa entra na sua casa se disfarçada de assistido, começa a ofender, começa a querer rezar e converter todo mundo lá dentro, você deixa para lá. Isso chama vilipêndio, é crime, entendeu? É crime de invasão de privacidade, ainda que a porta esteja aberta, a pessoa está invadindo a sua privacidade, da sua liberdade de expressão religiosa. Então existe uma questão também de conscientização, de conscientizar que se você, cidadão, não brigar pelos seus direitos, ninguém vai brigar. E é a hora que o nosso povo começar a trabalhar as suas questões pessoais, porque a nossa comunidade é você. A prosperidade da comunidade começa em você, se você prosperar. Então, a defesa da nossa comunidade, ela começa a acontecer quando você começa a se defender e se organizar para isso. Talvez hoje não tenha condições de fazer certas coisas, mas se nós nos unirmos e começarmos a bater na mesma tecla, começarmos a criar um movimento,
né? Que é o movimento que a gente tem pedido para todo mundo. Você gostou das ideias do Guerreiro do Axé? Quer ser um Guerreiro do Axé? Então vai no seu Facebook e coloca lá que você é um Guerreiro do Axé. Cria um perfil especial para o religioso e começa a manifestar, começa a propagar as ideias e a defesa. E quando aparecer uma questão que você não sabe, você entra em contato com o movimento através de e-mails, você entra em contato com a nossa comunidade através com essa dúvida, e que aí nosso corpo lá, nosso de trabalhadores, de parceiros, vai te responder em vídeo, em áudio, em texto, para que você possa estar, porque nós queremos fazer essa multiplicação, né? Então todas as questões nós falamos, traga para nós, porque dentro da questão que tiver, nós vamos responder, olha, aqui cabe uma ação, aqui não cabe, aqui é possível, vamos defender, porque para nós é interessante. Quanto mais pessoas entrarem no judiciário contra as ações de intolerância, uma hora o governo, o poder público vai ter que enxergar o que está acontecendo. Enquanto não houver denúncia, não tem crime. Não tem denúncia, não tem crime. Sabe? Pode parecer que não vai dar em nada, mas é um pontinho na classificação, vai aparecer no índice, vai aparecer a situação. Tem alguma proposta, algum projeto que tenha em mente assim, alguma coisa que seja feita com a sociedade, usando o nosso fundamento, o nosso conhecimento, para a interação da sociedade com relação à Umbanda e o Candomblé? Nós temos 8.000 casas de axé na capital, no mínimo, e essas 8.000 casas de axé, se tem alguma que desenvolve qualquer tipo de trabalho, é um trabalho desenvolvido solidariamente com o esforço individual das pessoas ali dentro. Sim. Eles que se articulam, que arrecada alguma coisa, arrecada roupa e distribui, arrecada alimento e distribui, ou que faz um trabalho. Não existe uma parceria com a administração pública em instância nenhuma. Não existe, porque não existe representante político. Então o Guerreiros do Axé, que é um movimento político, ele quer construir uma consciência para trabalhar o fortalecimento dessa ideia, para que nós possamos ter o nosso representante, para defender o quê? Por exemplo, que nós possamos criar aqui em Pirituba, né? Pegando por exemplo aqui na região de Pirituba, uma casa que vai se chamar Centro de Referência de Resgate da Cultura de Matriz Africana e Afro-Brasileira Indígena. Se você fala de matriz africana, você está falando de Candomblé. Se você está falando do afro-brasileiro, você está falando da Umbanda. Se você fala do indígena, você fala da Umbanda, você fala da Jurema, você fala do Catimbó. Só que tudo isso é cultura. Quando você fala da feijoada, não sabe que veio da senzala. Quando você fala da pinga, não sabe que veio da senzala. Quando você fala do acarajé, não sabe que veio da senzala. E tem tantas outras coisas e culturas que nós temos que servem, que as pessoas dizem que gostam, mas vem do preto, vem do negro, vem do índio, e a pessoa é racista e é preconceituosa, veio do espírito, né? Então, centro de referência, o que vai acontecer lá? A culinária vai ensinar a pessoa a fazer vatapá, caruru, acarajé, uma feijoada correta. Vai ter a aula de dança, da expressão corporal, que é a dança que nós acontecemos, e tantas danças, samba de Angola, samba de caboclo, que são danças que dançam por aí, as pessoas gostam de ver, mas não sabem de onde vem. A capoeira é a terceira roda de resistência da cultura africana. É a roda da capoeira, é a roda do candomblé, você entendeu? E a roda de samba. São as culturas tradicionais que vieram do candomblé. Então, isso é um exemplo. Mas nós também temos o projeto de fazer com que as nossas comunidades se transformem em ponto de assistência, de amparo às famílias. Não importa que família. Para que ali a pessoa possa ter um amparo ao adolescente, mãe solteira, que possa ter um amparo ao adolescente para ele ter aula de capoeira, que ele possa ter uma ocupação, que ele possa ter o leite, que ele possa ter o remédio, que ele possa ter o nosso movimento, que é trabalhar essas ações afirmativas, aonde vai fazer que a sociedade em volta, porque a sociedade em volta hoje enxerga o terreiro como um local de macumba, de trabalhos espirituais,
A hora que ele começar, porque ele não conhece, ele sofre, ele também é vítima do preconceito. Ele sofre a idealização pregada pelo pastor e nós não damos resposta. Nós não damos resposta em vídeo, nós não damos resposta em texto e nós não damos resposta em ação afirmativa. A hora que uma casa como essa abrir as suas portas para ter médico aqui para atender todo sábado a comunidade, a hora que tiver essa casa tiver aqui leite para distribuir para as famílias carentes que moram aqui nas redondezas, para amparar os idosos com alguma atividade que vai levar para ele uma mobilidade, uma melhor qualidade de vida, com certeza nós passaremos a ser vistos com outros olhos pela sociedade. E nós também teremos condições de cuidar melhor da nossa própria família, porque eu não conheço reza que tira o constrangimento de um pai de família por não ter comida em casa. Eu não conheço reza que tira o constrangimento de um pai e de uma mãe de família por estar desempregado e não conseguir pagar suas contas. Não tem reza que tira isso. A reza vai trabalhar a autoestima, vai trabalhar a motivação, mas enquanto ele não tiver habilitado e qualificado para arrumar emprego, ele não vai. Enquanto isso, ele come o quê? Enquanto isso, o filho dele bebe que leite? O leite que ele vai ter que ir lá naquela comunidade intolerante e ele vai ter que negar a fé dele, porque senão acabou o leite. Porque leite só tem para cristão. É assim que acontece. Tem a parada gay, que ela é patrocinada por dinheiro público, boa parte por dinheiro da iniciativa privada. Por quê? Eles estão certíssimos. Eles estão tendo uma ocupação organizada, estão se mobilizando, estão mostrando a quantidade deles. As outras comunidades estão organizadas e mostram a quantidade deles. E a Umbanda e o Candomblé? Nós estamos apáticos, nós estamos temerosos, nós estamos encolhidos e nós precisamos agir, nós precisamos reagir, nós precisamos pôr a cara para representar a nossa comunidade. No dia que nós tivermos uma mobilização, no dia que nós tivermos organização, essas situações infelizes que muitas casas estão sofrendo e as dificuldades de sustentabilidade que muita casa tem, entendeu? Elas vão acabar, porque os projetos trazem sustentabilidade também. A gente vai fazer aí uma breve pausa para uma mensagem institucional e voltamos já já, tá bom? Até já. Bom, voltamos aqui, depois de você ver a nossa mensagem, espero que você grave ela e reproduza ela para a sua família. O que o grupo Guerreiros do Axé pode fazer, porque assim, a gente vê o preconceito, vê a falta de respeito das outras religiões com a nossa, com a Umbanda, com o Candomblé. E entre nós, porque há muita falta de respeito e preconceito entre nós mesmos. O que o grupo Guerreiros do Axé pode fazer com relação a isso? Pessoas que se assustam com a minha pergunta. Porque quem é o grupo Guerreiros do Axé? Você é um guerreiro do Axé? Então eu perguntaria para você, o que você pode fazer? Então cada um daqueles que se somar, ele pode responder. Eu estou fazendo a minha parte, né? Então se cada um de nós fizer a sua parte, cada um que fizer a sua parte é um passo na direção da criação do respeito entre nós, né? Eu não posso cobrar do outro um respeito que talvez eu não tenha, porque eu não manifesto. É aquela coisa, eu tenho respeito. É a mesma coisa que você falar que tem amor. Amor sem expressão, sem ação, não é palavra, né? Amor sem gesto, respeito sem gesto, não existe respeito. Então, eu acho que tem que começar em cada um de nós a ter respeito por você. A partir do momento que você passa a ter respeito por você e que você começa a ter preocupação com a sua comunidade, então a nossa comunidade, então na pessoa do Guerreiros do Axé,
nas pessoas que compõem o Guerreiros do Axé, porque na verdade eu sempre falo assim, o Guerreiros do Axé é uma instituição, é uma coisa abstrata. O concreto é quem faz parte do Guerreiros do Axé, são as pessoas que fazem parte. Então, quando as pessoas perguntam o que o Guerreiros do Axé vai fazer, eu pergunto, o que você vai fazer? O que você se propõe a fazer? Porque na ação de cada um que vem a fazer parte do Guerreiros do Axé, com comprometimento, com compromisso, com fidelidade a si mesmo, porque as pessoas não podem querer participar do Guerreiros do Axé por companheirismo, por amizade. Então vira clube do bolinha. Ah, eu só vou participar lá se o fulano não estiver participando. Essa pessoa não presta para nós. A pessoa que para entrar aqui quer saber quem está, ela não presta para nós. Para nós presta a pessoa que quer entrar independente de quem está participando, porque ela quer trazer a sua contribuição. Ela quer de fato ser uma guerreira do axé. Ela quer de fato contribuir com o que ela tem de melhor. Então, se nós juntarmos pessoas que respeitam os outros nas suas diferenças e não particulariza essa questão, nós estaremos dando o exemplo de convivência harmoniosa, de convivência pacífica nas diferenças, porque nós temos que juntar exatamente os diferentes da nossa comunidade, porque não existe duas casas iguais, não existe dois dirigentes espirituais, seja de Umbanda, de Candomblé, de Jurema, que tenham a mesma prática, porque nenhum deles foi feito na mesma escola, tiveram a mesma vida, tem o mesmo destino, tem a mesma missão, tem os mesmos espíritos e tem a mesma interpretação e prática da espiritualidade. Então nós somos individuais, nós somos indivíduos, cada um tem o seu DNA espiritual, a sua herança espiritual, a sua construção pessoal. E querer que o outro faça o que você não faz, então é não acontecer nada. E talvez é por isso que não aconteceu nada em nossa comunidade. Então hoje nós queremos um coletivo que não cobre solução, que seja parte da solução, trazendo a solução consigo. Eu vou dar exemplo, eu vou manifestar, eu vou participar, eu vou nos encontros, eu vou ajudar a mobilizar outros. Então a hora que nós criarmos um coletivo que começa a aflorar essa consciência participativa e cria essa militância do amor à causa e não à pessoa. Não é vir porque eu gostei do Pai Guimarães, eu quero, o Pai Guimarães é bacana, é lutador. Não seja também, porque um guerreiro não vence batalha, dois guerreiros não vencem batalha. Se nós formos meia dúzia de guerreiros, nós somos uma quadrilha. Nós queremos ser um exército, e para ser um exército nós precisamos juntar milhares, e nós somos muitos já, mas ainda somos poucos, precisamos de mais. Precisamos de você, precisamos da Rose, e cada um com a sua questão pessoal. Ela vem contribuir com a ideia, com a mensagem, de você gravar o seu vídeo, de você convocar a comunidade, de você falar, eu sou um guerreiro do axé, eu vou me manifestar, eu vou levar essa mensagem plural, individual, minha, para um coletivo que também tem que ter a sua mensagem. O Guerreiros do Axé, como coletivo, pode fazer muito, como instituição não pode fazer nada, mas a partir do momento que o coletivo estiver dentro da instituição, e essa é a língua que nós temos que falar, você traz o seu sonho, você traz as suas ideias, e você traz a sua postura religiosa e a sua contribuição, a sua solução, numa linguagem. Sou guerreiro do axé. Guerreiros do Axé declarou guerra ao oportunismo, declarou guerra aos vendilhões, declarou guerra à intolerância, à discriminação, à marginalização. Declarou guerra, porque ela quer conquistar o que nesta guerra? Igualdade social, direito à liberdade religiosa, oportunidade de direito, trabalhos e projetos sociais para a nossa comunidade, direito de se legalizar, direito de rezar, direito de ter o seu espaço respeitado e preservado, direito de andar no seu cordão, direito de ser respeitado nos seus princípios, preceitos e ritualística, direito de ter a minha família e não ser ela dividida por outras questões. Enquanto estivermos isoladamente, estaremos fragilizados e marginalizados. A partir do momento que enxergarmos, e a bandeira é esta, Guerreiros do Axé. Dentro da nossa religião, Umbanda, Candomblé, qual é a coisa que realmente se
pratica ali que fala assim, se você fizer, isso realmente dá cadeia? Dentro do fundamento, dentro da construção ritualística, dentro da prática religiosa que é trazida pela espiritualidade, não existe nada. Nada. Só ações que ajudarão e irá amparar e auxiliar o próximo e a sua família, nas suas necessidades, nas suas fragilidades. Agora, a falta de legalização de um sacerdote pode levar ele preso. Ele pode ter cumprido todas as obrigações religiosas no candomblé e na umbanda, vai chegar um momento que ele vai acordar para isso, que já vem acontecendo. Lá atrás, 30 anos atrás, não precisava, agora precisa. A questão de legalização é muito mais completa. Uma coisa é a legalização do sacerdote, outra coisa é a legalização do espaço físico. Quem legaliza o espaço físico é a prefeitura. Quem legaliza a condição do sacerdote é uma instituição, igual a Bratu, por exemplo, que oferece a credencial religiosa, que é um documento que tem fé pública, né? Até que me prove o contrário, eu não conheço outra instituição hoje em atividade que tenha já se adequado às novas tendências da lei e necessidade de regulamentação, que esteja oferecendo a credencial religiosa. Se tiver, eu não tenho conhecimento. A instituição que eu tenho conhecimento é a Abratu. É a Associação Brasileira dos Templos de Umbanda e Candomblé, que ela se adequou, ela está legalizada, com inscrição digital, com alvará de funcionamento, inscrita nos órgãos públicos, tanto é que ela ganhou o direito de ter a sua credencial e de pôr o seu nome, o seu logo, num documento que pode ser apresentado em qualquer lugar e porque tem lei, a lei está colocada lá, a lei que regulamenta o documento, está lá colocado na credencial. Então ela tem que ser aceita em qualquer órgão público, em qualquer apresentação, como documento que tem fé pública. Então essa é a única situação. Agora, nós não podemos criar a ilusão e contribuir com a generalização, associando a Umbanda e o Candomblé como religião com os fanfarrões que fazem as palhaçadas. A mãe do poste, põe lá, traga o seu amor de volta em 3 dias, joga o bu, joga o tarô, joga o dominó, joga o truco, bocha, né? Ela joga tudo, joga com a tua vida, joga com a nossa vida, joga com a vida de todo mundo. Chega a jogar com a nossa religião. Joga, porque ela joga com tudo. O negócio dela é jogar com os outros para poder ganhar o dinheiro dela, ou o dinheiro dele, porque tem mulher e tem homem. Esses existem porque eles se expõem, eles mostram, eles fazem, né? Até pouco tempo atrás eu falava sempre que eles põem anúncio. Eu estou incentivando casas como essa a anunciar também. Estou incentivando, porque é a única forma de você fazer o diferencial. Tem que divulgar, coloca lá seu anúncio. Tem comunidade religiosa umbandista, né? Comunidade, grupo religioso umbandista. Abre as suas portas para atender as suas aflições, suas necessidades, seu desamparo emocional, sentimental, profissional, espiritual. Venha nos visitar, entre em contato, tenha um atendimento e tal, para a pessoa vir aqui e ela vai ver lá. Lá ela vai ser atendida no escritório e aqui ela vai ser atendida no espaço religioso. Lá ela vai ser acharcada, aqui ela vai ser orientada. Então nós temos que criar a referência pública, porque o silêncio dos bons dá ibope para quem é ruim. Nós ficamos calados, é por isso que eu falo, nós temos que parar. É por isso que nós gravamos nosso programa, gravamos nossos vídeos, gravamos nosso manifesto, estamos aproveitando a rede social e pedimos a vocês que vocês manifestem, compartilhem, publiquem na página de outras pessoas, publiquem nos grupos todo o material que você achar que é pertinente, na página do Guerreiros do Axé, na página do programa O X da Questão, e que você vá se acompanhar. Você que está aqui nessa roda e você que está nos assistindo, que você compartilhe esse vídeo, que você compartilhe esse bate-papo e que você compartilhe toda a divulgação para que a nossa comunidade tome consciência da importância que cada um tem. É no valor individual de cada um que nós vamos construir o valor da nossa comunidade. Eu queria saber, assim, quanto à sua parte, se uma aliança partidária, até que ponto ela pode oferecer um benefício que é aceitável ou algo que pode se limitar, porque existe aquela coisa de, se
você não se filiar, tem as consequências e acaba não tendo a participação, porque vai oferecer para outra aliança partidária, entendeu? Por causa dos vários grupos, né? Nesse sentido, qual seria a sua colocação? O movimento Guerreiros do Axé, ele é apartidário. Ele é um movimento político, mas apartidário. Porque nós entendemos que, como movimento, se nós tomarmos partido da bandeira de um partido, nós estamos perdendo a independência das causas sociais que defendemos. Não existe candidato sem partido. Então, quando esse candidato nosso precisar estar no partido, nós vamos conversar com os partidos que estão com seu estatuto, com suas ideologias, em respeito à nossa liberdade que nós queremos. E aí nós vamos participar daquele partido, levando o nosso representante, tal qual todos os outros segmentos estarão canalizados ali em todos os partidos. Tem candidato gay em todos os partidos hoje, em todas as legendas. Tem candidato de bairro em todas as legendas, sabe? E nós vamos colocar um representante nosso para representar esse coletivo nosso num determinado partido que não está escolhido ainda, mas nós temos um prazo. Esse prazo é até 30 de setembro deste ano, para que o nosso candidato possa sair candidato o ano que vem por um partido. Até lá tem as conversas, tem os entendimentos, tem aquelas coisas que é das regras partidárias, do movimento eleitoral, né? Mas é importante frisar que toda essa conversa de relacionamento partidário, ela só passa a ter valor exatamente e prioritariamente a partir do momento que o grupo Guerreiros do Axé eleger seu primeiro representante. Esse representante político nosso vai estar dentro de um partido, mas ele leva a nossa bandeira para representar dentro do partido. E essa bandeira o partido já sabe, por isso que abriu legenda para ele, né? Dentro das regras que o próprio partido estabeleceu e dos limites que o estatuto dá. E esse representante vai fazer política lá dentro da administração pública, em defesa da nossa causa. Então é a melhor forma de você ter poder de negociação, com mandato. Sem mandato, movimento nenhum é ouvido pela administração, pelo poder, pelo empresário, não é nada. Não é ouvido. É por isso que nós temos que nos organizar como bloco, como movimento, e ter o nosso representante. Quem elegeu aquele cara? O movimento. Até hoje nós nunca elegemos, nunca a nossa comunidade elegeu uma pessoa. Nós sempre participamos como coadjuvantes, como figurando nesse cenário político. Nós nunca fomos sequer coadjuvantes, na verdade. Nós sempre fomos o figurante nesse filme político. E nós queremos agora fazer o quê? Ter o nosso personagem, para que ele possa figurar lá como o personagem principal, um dos principais desse cenário, e o nome da nossa comunidade, das nossas instituições, possam figurar na legenda de créditos, porque nós vamos ter o crédito, direito a crédito, porque nós fizemos a lição de casa. É só a partir daí que nós começamos a ter direito a participar do debate. Fora disso, nós somos figurantes. Representante do coletivo é quando um coletivo se juntou e deseja eleger esse representante, porque ele estará comprometido com esse coletivo. O Guerreiros do Axé quer isso, que esse cara que vai sair candidato aonde quer que seja, em qualquer município no futuro, ele tem um compromisso, porque ele vai saber o seguinte, que se ele não fizer um mandato direcionado no perfil de honestidade, no perfil de transparência e de execução dentro daquilo que é a proposta, ele não se elege, porque o grupo vai pegar um outro nome, porque ele vai ser visto como traidor. E aí, qual é a nossa vantagem como instituição? Ele não é uma pessoa que veio nos comprar, é nós que confiamos nele, o crédito do movimento. O movimento não se desmancha mais, o movimento ele transcende, ele existe para sempre, ele passa de geração para geração. O homem não, o homem tem que deixar semente à instituição, né? E essa instituição vai deixar ele de lado. E eu sempre defendo assim, esse sujeito eleito para representar a sua comunidade,
seja em qualquer um dos municípios a qual ele for apresentado como representante, se ele trair, ele não se elege nem a síndico de prédio mais. Sabe por quê? Porque ele vai ficar conhecido como macumbeiro, traidor da sua própria... Nem a sua comunidade, que é rejeitada, que é discriminada, não quer mais, porque ele não presta. Ele vai ser colocado à margem dos ideais verdadeiros. Você falou de criar, por exemplo, uma casa de cultura africana, afro-brasileira e indígena. Mas para fazer as pessoas irem até lá, nós enfrentamos muito a questão do preconceito. Então, pessoas, principalmente se elas forem de outras religiões, ainda assim não vão querer entrar lá. Existem projetos ou futuros planos para conscientização, ensinar? Não precisa, porque existe uma coisa que vai acontecer por osmose. O que é acontecer por osmose? A minha necessidade, eu preciso de solução. Eu preciso de leite para o meu filho, onde tem? No terreiro de Umbanda, ali na esquina. Eu preciso de remédio para o meu pai, aonde tem? No terreiro de Umbanda ali. Agora, a coisa ela não vai acontecer instantaneamente, né? Esse trabalho ele vai acontecendo, a divulgação vai ter, porque nós vamos ter o material de divulgação, vai ter aquele trabalho dos trabalhadores, vai ter o trabalho que vai visitar de casa em casa, como o evangélico faz, só que em vez de ir lá levar a palavra do Exu e a palavra do Orixá para converter, a Umbanda não é uma religião que converte, é uma religião que ampara, que atende, e que a pessoa fica se sentir à vontade. Nós vamos levar lá uma mensagem de que se ela precisar de leite, se ela precisar de remédio, na esquina tem, naquele ponto de amparo à família. Porque na verdade, eu falo bem honestamente, e para todos que estão me ouvindo, a nossa luta, a minha luta, eu tenho 51 anos de idade, essa luta não é para menos de 20 anos, nós vamos começar a surtir o efeito dela daqui 20 anos, o resultado desse trabalho de hoje é para daqui 20 anos, daqui 20 anos é que vai começar. Então sabe para quem que nós estamos trabalhando? Para o seu filho. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu tenho 18. Daqui 20 anos você não espera estar casada com um filho, na faixa boa? Então é para o seu filho que vai virar um bandista, para o seu filho não sofrer discriminação na escola. Eu não garanto que você vai deixar de sofrer, mas se nós conseguirmos trabalhar, o meu neto e o seu filho vai poder ter a liberdade que eu não tive, e a oportunidade de ser o que ele quer ser, sem ser discriminado. Então cabe a nós parar de lutar por eu, nós temos que lutar por nós, por nossa geração, por nosso futuro, pelo legado que nós queremos deixar para os nossos filhos. Enquanto ficarmos trabalhando só para comer hoje, não adianta sonhar com amanhã. Como que o movimento ele está enxergando essa movimentação atual de renovação política dentro desse contexto? Como que o movimento enxerga essas ações? E qual que seria uma proposta do movimento? Olha, veja bem, uma parte nossa enxerga essa movimentação, essas mudanças que estão sendo propostas com muita preocupação, né? Porque o cidadão brasileiro ele não enxerga e não se preocupa em enxergar, não está atento, porque ele não está politizado, né? Ele não, naturalmente se comporta como um avestruz, né? O avestruz está com medo, enfia a cara lá. Então o cidadão hoje está tão indignado, tão revoltado, que ele não quer saber de nada. É um grande erro, né? Porque lá estão discutindo alguns formatos, que não adianta eu querer colocar aqui, mas tem formato que dá a ideia de que vai resolver uma questão, mas na verdade vai reforçar o poder do coronel, do capitão, né? Daquele que toma conta aqui em cima, né? Porque vai perpetuar o poder, quem tem cultura, né? Então é muito complicado. Todo esse sistema é complicado de você debater, né? Dentro do sistema atual, por exemplo, o Guerreiros do Axé enxerga esperança de ter um representante lá dentro desse formato que nós enxergamos, né? Porque favorece os menos favorecidos, dá força para quem está organizado lá, para puxar, para eleger, mas também dá
dentro da nossa estratégia, nós podemos. Se mudar esse processo, de repente a gente pode se ver numa situação aí que nem se a gente estiver muito bem organizado a gente vai conseguir eleger um representante nosso. Por quê? Vamos dizer que aqui em São Paulo se faça o voto distrital, que você divida São Paulo em 55 partes, né? E cada parte dessa vai eleger o seu representante, né? Vamos dizer, né? O bairro da Moca vai eleger o seu representante. Sabe quando nós vamos ter um macumbeiro eleito na Moca? Nunca. Sabe quando nós vamos ter um macumbeiro eleito em Pirituba? Nunca. Entendeu? Nós vamos nos perpetuar como figurantes e não sequer como coadjuvantes. Entendeu? É que eles vão mexer e parece que também não vai dar em nada. Porque não é essa safra de político que está lá perpetuado ainda com Sarney, Collor e Cunha e tantos outros que vai promover. Mas devagarzinho está vindo uma nova geração que está ocupando espaço e que ele está acompanhando, que não é o Brasil que ele quer. Eu acreditava muito no Eduardo Campos, que faleceu, que acidentalmente, né? Mas está vindo uma safra que a sociedade erra quando fala que todo político é ladrão, que a política não presta. Ela está se englobando nisso. Porque quem vota nos caras, o cara precisa de voto, pô. Como é que é isso? O cara para se eleger precisa de voto. Aí o Maluf está eleito, quem votou nele? É o cidadão, sabe? O Collor está lá como senador, quem votou nele? O Sarney está lá, quem votou nele? O Cunha está lá, quem votou nele? Pô, e a Dilma se elegeu, e está todo mundo aí, 80% da população. Quem votou nela de novo, todo mundo sabia. Quem não sabia? Mas por que isso aconteceu? Porque o povo brasileiro não está politizado. Dá para politizar todo mundo de uma vez só? Não, eu acho que cada grupo, cada comunidade organizada tem que politizar o seu. Só que tem pessoas que estão fazendo do seu grupo uma massa de manobras. O evangélico faz isso, o outro grupo lá faz aquilo. E nós estamos tentando fazer o quê? Nós temos uma situação diferente, porque nós temos que conversar olho no olho, cara a cara. Nós temos que construir uma coisa plural, porque sozinho ninguém faz nada aqui. Nossa religião não é massificada, ela é diluída. Então jamais haverá alguém como Edir Macedo, como qualquer outra liderança que se destaca, como Trivela, como fulano e tal, que vem se beneficiar de um coletivo em bem próprio. Na nossa comunidade nunca vai acontecer isso. Porque se na nossa comunidade, é uma coisa que a nossa comunidade nunca enxergou. Na nossa comunidade, se não tiver o diálogo próximo, se não tiver a conversa afinada, olha o trabalho que nós estamos tendo. Você entendeu? Para ganhar, construir, não é ganhar a consciência, é construir uma consciência de grupo e de cidadão, né? Não tem outro caminho, entendeu? De você realmente estudar. Eu não quero que você, eu quero que você entre lá no perfil, você entre no site, que você veja os outros vídeos, que você veja vídeo de 3, 4, 5 anos atrás, para que você veja a coerência desse movimento, né? A coerência das palestras, a coerência dos eventos, a coerência do discurso, a coerência das propostas, que ela tem uma linha reta, ela não faz curva. Então a hora que você vê isso, a pergunta fica, por que não? Por que não abraçar essa bandeira e fazer a multiplicação? E quando outra pessoa fala assim, você está participando dessa porcaria? Estou participando dessa porcaria, meu irmão. Você já leu as propostas? Você já viu o vídeo? Você já levou para sua casa um debate? Você já conversou? Você já foi num encontro? Não foi. Então você é vítima. Você é vítima da ignorância. Você é vítima da sua preguiça de se informar. Você é vítima tanto quanto a comunidade inteira vem sendo vítima por não acreditar em si mesmo. Que as outras casas, que os outros ilê apoiem os guerreiros do axé, a proposta que eles trazem. Como bem o pai Guimarães colocou aqui, o que o guerreiro está propondo é o que nós estamos apoiando, assim como minha casa está apoiando, o Instituto Cultural Evolução Catacumba está apoiando os guerreiros do axé. É isso que eu peço para vocês, apoiem também. Por quê? Porque assim como eu, muitos de vocês lá na frente, e eu acho que é o desejo de todos, é ter a sua religião, andar livre e pregar a sua religião livremente. E eu quero pregar a Umbanda livremente. E eu agradeço.
É importante, é muito importante ter esse grupo, ter essa evolução, né, do guerreiro. O guerreiro ele tem que evoluir. Eu faço parte do guerreiro, acredito que todos aqui que vieram aqui, que atenderam o meu chamado, eu pedi, falei, vamos conversar, ter um bate-papo legal com o Pai Guimarães. Então assim, somos guerreiros do axé e eu convido vocês aí também a ser um guerreiro do axé, sem medo de ser feliz. Fica aqui o meu convite, você dirigente, entre em contato conosco. Se a sua casa está na capital de São Paulo, você entre em contato conosco, nos nossos telefones aí que estão à disposição, através do e-mail, que nós vamos agendar uma visita na sua casa para fazer uma roda de bate-papo, gravar o depoimento, essa conversa e aproveitar para mostrar o que nós temos de melhor na nossa comunidade, que é a sua casa, para que outras casas conheçam você e quando quiser entrar em contato, porque aqui a gente não esconde, aqui a gente tem orgulho de apresentar quem é parceiro. Então a gente põe telefone, põe mensagem, está aqui, vai estar na legenda, no final vai ter nome, endereço, telefone, para você entrar em contato com o pai Danilo, com a mãe Raquel, para que você possa também ter a oportunidade de vir aqui conhecer uma atividade, uma festividade. Nós precisamos também conhecer, fazer isso, porque esta casa é diferente da sua, eu tenho certeza, e a sua é diferente da minha, eu tenho certeza, mas nenhuma é melhor ou pior que a outra. Nós somos simplesmente diferentes e é por isso que nós somos o que nós temos de melhor, que um abraço de todas as casas. Até o próximo programa. A mensagem está aqui, no final vai ter nome, telefone, para você entrar em contato com o pai Danilo, com a mãe Raquel, para que você possa também ter a oportunidade de vir aqui conhecer uma atividade, uma festividade. Nós precisamos também conhecer, fazer isso, porque esta casa é diferente da sua, eu tenho certeza, e a sua é diferente da minha, eu tenho certeza, mas nenhuma é melhor ou pior que a outra. Nós somos simplesmente diferentes e é por isso que